palavra que está no Evangelho de João, capítulo 11, no versículo 32. Alimentar do pão da vida, vamos aumentar a nossa fé, aumentar a nossa fé, vamos repartir esse pão, né? Agora o pão vai ser repartido. Por quê? Porque cada um vai receber o pedaço que lhe cabe. Deus vai falar com você na palavra, Deus vai falar comigo na palavra. Louvado seja Deus. Deus vai se revelar a nós através da sua palavra, através das suas maravilhas assim. Fala aqui de Lázaro, né? A história de Lázaro. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui é a história de Lázaro, muito bem conhecida, muito pregoada, e Lázaro foi aquele, né, que morreu, que foi sepultado, e que Jesus estava em outra cidade, e que Marta e Maria mandaram chamar Jesus, mas Jesus não chegou a tempo, né, de curar Lázaro sem passar pela morte, mas Jesus chegou a tempo de ressuscitar a Lázaro, né? Louvado seja Deus. Então tem coisas na nossa vida que não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. Às vezes você está aí desesperado, triste, sabe por quê? Porque você está querendo que Jesus venha no teu tempo, mas ele não vem no nosso tempo, ele vem no tempo dele. É isso que muitas pessoas ficam ansiosas. Por quê? Porque nós queremos que Jesus venha no nosso tempo, mas não é no nosso tempo, é no tempo dele. Então essa passagem fala disso, porque Marta e Maria, elas estavam aqui falando com Jesus. Olha o que elas dizem: tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, e lançou-se a seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando, os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde tu puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E o que foi que aconteceu? Jesus chorou. Interessante, né? Por que Jesus chorou? Ele já sabia que ele iria ressuscitar a Lázaro. Ele já sabia que o Pai iria glorificar o nome dele, porque ele era profeta, e o profeta sabe as coisas que irão acontecer, não é verdade? Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que Deus não faz nada se antes revelar aos seus profetas. Então, Jesus já sabia que Lázaro ia ressuscitar. Mas por que Jesus chorou? Porque você, quando vai para um luto, o que acontece? Você fica triste por causa da família que está de luto. Você chora por causa que aquela família perdeu um pai, perdeu a mãe. Aqui, no caso, perderam um irmão, não foi isso? Então, Jesus chorou porque ele estava em corpo de carne, né? Ele estava em corpo presente na terra. Ele era carne. E ele se compadeceu ali por ver Marta e Maria chorando. Louvado seja Deus. E por isso ele chorou. Ele chorou porque ele estava sentindo a dor de Marta e Maria. Aquela dor do luto, né? E o que foi que aconteceu? Jesus pega e toma uma atitude. Jesus pega e fala para Marta e para Maria e pergunta: onde o puseste? Jesus pergunta para elas. E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. E alguns deles disseram, aí começaram a questionar, né? Começaram a questionar Jesus, que é isso que muitas pessoas fazem. As pessoas nos questionam, as pessoas questionam a palavra de Deus, as pessoas vivem questionando Jesus, questionando Deus. Mas por que Deus permite isso? Por que Deus faz isso? As pessoas culpam Deus, as pessoas culpam Jesus, não é verdade? Os seres humanos, ele tem um entendimento de sempre culpar os outros, acusar os outros, questionar os outros. Então foi isso que aconteceu. Começaram a questionar aqui, dizendo, e alguns deles disseram: não podia ele, olha só, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Interessante que eles começaram a questionar. Ele era amigo de Marta, ele era amigo de Maria.
Maria. Então, ele estava curando. Então, o que questionaram? Por que ele que estava curando, não podia ele ter chegado na hora para curar a Lázaro e Lázaro não morrer? Era essa a questão. Por que Jesus, amigo de Marta, amigo de Lázaro, amigo de Maria, não veio logo socorrer os amigos? Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque para Jesus não tem o mais importante. Sabe por quê? Porque a dor de todos é importante para ele. Então Jesus estava cuidando de pessoas antes de chegar a Marta e Maria. Então a tua dor é importante para o Senhor. Não importa se eu sou amiga de Jesus, mas a tua dor é importante. Então, louvado, Jesus estava fazendo a obra. Jesus estava fazendo a obra. Então Jesus continuou fazendo a obra. Mas ele chegou aonde estava Lázaro. Ele chegou aonde estava Marta, ele chegou aonde estavam de luto, e ele vai chegar aí na tua casa. Disse: onde o puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou e disseram, pois os judeus, vede como o amava, e alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? E Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Agora Jesus vai ao sepulcro, vai aonde Lázaro está. E o que acontece? Jesus dá uma ordem. Jesus pega e fala para eles. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Então, interessante, né, gente, que já era 4 dias que Lázaro estava enterrado, então já cheirava mal. E Jesus mandou tirar a pedra. Só que Marta não sabia que Jesus ia ressuscitar o seu irmão. Marta achava que ele só iria visitar o morto, né? Então ela pegou e disse, tem fase de tá cheirando mal, já faz 4 dias, mas Jesus pegou, deu a ordem, tirai a pedra. Ei, meu querido, a tua situação pode estar cheirando mal, a tua situação pode estar difícil, a tua situação pode ninguém querer te ajudar. Essa situação, louvado seja Deus, engrandecido, para as pessoas não tinha solução. Para as pessoas, louvado seja Deus, engrandecido, não tinha nem que chegar mais perto, porque estava cheirando mal. Mas Jesus é diferente. Jesus vai aonde está cheirando mal. Sabe por que ele foi lá naquele sepulcro? Para dar vida. Sabe para que ele foi lá naquele sepulcro? Para mudar a história. Você pode estar passando por essa situação, louvado seja Deus, algo que é difícil na tua vida, mas o Senhor, Ele vai lá nessa situação para te dar a vitória, porque para Deus não tem impossível, para Deus não tem impossível, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Aqui para Marta e Maria, Marta disse para Jesus, já cheira mal, já não tem o que fazer, a carne já foi destruída, a carne já está apodrecida, a carne já está em decomposição. Talvez a tua fé esteja assim, talvez a tua fé esteja abalada, talvez a tua fé, você está dizendo, eu não aguento mais, eu já estou para morrer, eu não vou suportar, não, eu não vou aguentar, eu vou desistir. Talvez a tua fé esteja assim. Louvado seja Deus, mas o Senhor está aqui para te tirar dessa situação. O Senhor está aqui para glorificar o nome dEle e não deixar você desfalecer na fé. O Senhor está aqui para glorificar o nome dEle e não deixar você morrer nessa situação. Lázaro já estava morto, mas os planos do Senhor não era que Lázaro estivesse morto. Os planos do Senhor, o propósito do Senhor era que houvesse o que? Uma ressurreição. Era que houvesse vida, era que houvesse uma libertação daquele sepulcro, e Jesus está aqui para te libertar desse sepulcro que você está vivendo. Você pode não estar morto material, mas você pode estar morto espiritual, você pode estar afastado do caminho, você pode estar dizendo, não, eu não aguento, não tem cura para mim, não, eu só vou esperar a morte. Ei, não espere a morte não, porque com Jesus ele tem vida, e vida é abundância para te dar. Com Jesus ele muda a tua história, com Jesus, louvado seja Deus, agradecido, ele traz a vida àquele que estava morto. Sabe o que falta?
nós obedecermos a Ele. Sabe o que falta? Nós tirarmos a pedra da incredulidade. Jesus disse para Marta, Jesus disse, tirai a pedra. Então temos que tirar essa pedra da incredulidade. Nós servimos um Deus do impossível. Aquilo que é impossível para você, para mim, Deus não é. Não foi impossível, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, Jesus ressuscitar a Lázaro. Não é impossível para Jesus ressuscitar você que está que teu parente está na UTI. Não é impossível Jesus ressuscitar, levantar dessa cadeira de roda, fazer você enxergar. Não é impossível para Jesus, é impossível para nós, mas para Jesus e para Deus nada é impossível. Nada é impossível, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então Jesus veio aqui para fazer milagre, Jesus veio aqui para te dar a vitória, Jesus veio aqui para mudar a tua história, porque Jesus chegou não atrasado, ele chegou na hora certa. Ele chegou no tempo dele, não no nosso tempo. O problema é que nós queremos que Jesus chegue no nosso tempo e não no tempo dele. O nosso tempo não é perfeito. O nosso tempo é de ansiedade. O nosso tempo é de pressa. O nosso tempo, louvado seja Deus, engrandecido, muitas das vezes não está de acordo ao tempo de Deus. Mas quando você diz, quando você ora, Senhor, que seja tudo no teu tempo, que seja tudo segundo o que tu queres, que seja tudo na tua vontade. E ele disse para Marta, ele disse para aquelas pessoas, tirai a pedra, tirai a pedra, tirai a pedra, Mari. Tirai a pedra do teu coração. Busca o Senhor de todo o teu coração. Busca o Senhor em primeiro lugar. Busca o Senhor. Busca Jesus para a tua vida sentimental, para a tua vida familiar, para a tua vida financeira. Busquemos a Jesus. Marta e Maria, ela não buscou mais Jesus. Ela apenas comentou para Jesus que o seu irmão já estava morto e já cheirava mal. Então a Marta, Maria, eles todos achavam que Jesus não podia mais fazer nada, porque já estava morto, porque já estava em decomposição, porque já estava cheirando mal, louvado seja Deus engrandecido. Mas Jesus veio e foi para esses. Jesus veio e foi para aquele que cheira mal. Jesus veio e foi para aquele que está no lodo. Jesus veio e foi para aquele que está no pecado. Jesus veio e foi para aquele, louvado seja Deus, que ninguém quer estar perto. Jesus veio para aquele que, louvado seja Deus, que ninguém, louvado seja Deus, tem mais esperança de vida. Foi para esse que Jesus veio. Foi para o teu marido que Jesus veio, foi para o teu filho que Jesus veio, foi para você que Jesus veio, foi para mim que Jesus veio. Quem éramos nós? Nós estávamos mortos. Quem éramos nós? Nós estávamos fedendo porque nós vivíamos no pecado, nós vivíamos no lodo, nós vivíamos nas práticas imundas. Quem éramos nós? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então Jesus pegou, ele continua falando com elas. Disse, tirai a pedra. E Marta, irmã de defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Então, para nós ver a glória de Deus, precisamos crer. Para você alcançar o teu milagre, você precisa crer. Não deixe de crer, não deixe de crer, não perca a tua fé. Você pode estar cheirando mal, você pode estar dizendo que não aguenta mais, você pode estar dizendo que vai até morrer. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, mas não creia, louvado seja Deus, não deixe de crer, não deixe de crer, louvado seja Deus, creia, Senhor, eu estou fraca, mas eu creio que o Senhor pode. Senhor, eu não tenho força, mas eu creio que o Senhor tem força. Senhor, é impossível para mim, mas eu creio que para o Senhor não é impossível. Senhor, eu creio numa nova história. Senhor, eu creio no milagre. Eu creio na resposta. Eu creio na restituição. Eu creio na cura. O Senhor pegou, falou para elas, não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus? Então tire a pedra da incredulidade e creia. E creia porque você tem um Deus que faz coisas impossíveis.
Você tem um Deus que levanta pessoas da UTI. Você tem um Deus que levanta pessoas da cadeira de roda. Você tem um Deus que restitui aquilo que estava acabando. Você tem um Deus que faz a raiz ter vida novamente, florescer. Você tem um Deus, louvado seja Deus, que abre o mar. Você tem um Deus que acalma o vento. Você tem um Deus que provê. Você tem um Deus que abre porta. Você tem um Deus que faz o impossível, louvado seja Deus. Mas para que o impossível aconteça na tua vida e na minha vida, nós precisamos crer. E se nós crermos, o nome do Senhor será glorificado. E ele veio aqui, louvado seja Deus, fazer o impossível, porque essa história de impossível. Era impossível ressuscitar um morto, mas para Jesus não era. Porque para ele nada é impossível. Para Deus não era, porque para Deus nada é impossível. Não existe impossível na história de Deus. Se você estudar a Bíblia, não tem um momento que Deus diga assim, isso é impossível de fazer. Não tem essa palavra. Ele sempre fala, todas as coisas me são possíveis. E era possível Lázaro ser ressuscitado. E é possível, louvado seja Deus, de ressuscitar os teus filhos das drogas, porque está morto. É possível Jesus ressuscitar o teu marido. Louvado seja Deus, agradecido, que está frio, que não ora mais, que não jejua mais, que não congrega mais, que não busca mais a face do Senhor. Para você parece impossível, mas para Deus não é impossível. Louvado seja Deus. É impossível Deus abrir uma porta para você porque você não tem faculdade, porque você não sabe ler, porque você não sabe escrever, porque se você sabe mal assinar o teu nome. Eu quero dizer para você que não é impossível. Deus é Deus do impossível. E muitas das vezes Deus te coloca num cargo que você não tem nem faculdade, você não tem nem o ensino médio, você só sabe escrever e ler. E você está lá naquele lugar que é impossível para muitos. Louvado seja Deus, engrandecido. Eu conheço uma pessoa, louvado seja Deus, engrandecido, que estudou até a sexta série. Hoje eu não sei como é que falam, né? Como é que estão falando sobre isso. Mas na época a pessoa estudou até a sexta série. Mal sabe ler, aprendeu a ler na Bíblia. Aprendeu a ler na Bíblia, pregando a palavra. E sem ensino médio, sem faculdade, conseguiu um emprego como chefe. Esse é o Deus do impossível na vida daquele que crê, meu querido. Na vida daquele que crê, louvado seja Deus, engrandecido, Deus coloca você no lugar a qual é impossível você estar. Louvado seja Deus, engrandecido, e as pessoas se espantam. Mas como é que tu estás aqui, que tu nem faculdade tem? Mas eu tenho um Deus que faz o impossível na minha vida. E quando você receber o teu milagre, você vai dizer, sabe por que eu recebi esse milagre? Porque eu tenho um Deus que faz o impossível. Então esse Deus, esse Jesus estava aqui fazendo o impossível, ressuscitando o morto. E olha só o que aconteceu. Ele disse aqui, tiraram-lhe, pois, a pedra. Tiraram-lhe, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou. Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Jesus sabia já que o Pai já tinha ouvido a oração dele. E olha o que aconteceu. Eu bem sei que sempre me ouves. Então Jesus sabia que todas as suas orações o Pai ouvia e respondia. Que benção, né? Jesus, ele orava e todas as suas orações o Pai o respondia. O Pai respondia as orações de Jesus. E dentro da palavra fala sobre isso, que quando nós agradamos a Deus, ele responde nossas orações. E muitas das vezes as nossas vitórias, as nossas respostas ainda não aconteceram. Sabe por quê? Porque nós não temos agradado a Deus. Mas Jesus era aquele que veio na terra e agradava o Pai, e agradava a Deus. E ele orava e Deus ouvia e respondia. Que foi isso que Jesus disse. Olha só.
Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Olha que maravilha. E eu disse isto por causa da multidão, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creio que tu me enviaste. Então Jesus já sabia o que ia fazer, Jesus sabia que Lázaro iria ser ressuscitado. Só que Jesus começou a falar: Pai, eu sei que tu me ouves, eu sei que tu me ouves, mas eu estava falando isso para que a multidão visse que tu me ouves, que tu me responde. Então esse é o Deus que nós oramos. Ele nos ouve e ele nos responde, porque Jesus estava como corpo carnal. Jesus ele não estava em espírito, ele estava em corpo carnal, e nós estamos no corpo carnal. Nós estamos numa carne que ainda peca, mas só que o que? Deus ouve a oração do pecador mas o pecador que agrada a ele. Quem é esse pecador que agrada a ele? É aquele que se afasta do mal, é aquele que pratica a palavra, é aquele que vive a palavra, é aquele que segue o caminho da verdade e da vida. Então, né, a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores, somos salvos por Cristo, mas nós somos o quê? Somos aquele que estamos procurando agradar a Deus, obedecer a sua palavra, cumprir a sua palavra. E quando nós obedecemos a Deus, o que acontece? Ele ouve as nossas orações, ele responde a nossas orações. Louvado seja Deus e agradecido, era isso que Jesus estava falando, que ele sabia que o Pai o ouvia. Só que ele estava falando aquilo que era para as pessoas entenderem. E ele continua, e tendo isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. E o Senhor está dizendo para vocês: vem para fora. Sai dessa incredulidade. Sai dessa situação. Caminha com Jesus. Caminha no caminho da verdade e da vida. Caminha na fé. Sai desse pensamento de morte, esse pensamento de depressão, esse pensamento de doença, esse pensamento de derrota. Você, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, não está morto, mas muitos estão incrédulos. Vive dentro do templo, mas não crê em Jesus. Vive dentro do templo, mas acha que é impossível Deus mudar a história do teu marido, Deus mudar a história da tua mulher, Deus mudar. Você fica dizendo: não, meu marido não muda. Você fica dizendo: a minha mulher não muda. Você fica dizendo: meu filho não vai mudar. Louvado seja Deus, engrandecido, mas o Senhor veio aqui mostrar que Ele é poderoso para ressuscitar o morto. Ele é poderoso para dar vida a esse que está nas drogas. Ele é poderoso para dar vida a esse teu marido. Ele é poderoso para te dar vida. Ele é poderoso para fazer todas as coisas na nossa vida. Não tem impossível para Deus. Mas tem aqueles que creem em Deus. E quando nós cremos em Deus, o impossível acontece. O impossível acontece. E ele disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o, deixai-o ir. Interessante, né? Que Lázaro estava lá, e naquele lugar as pessoas eram enroladas, né, numa faixa, eram enroladas para serem sepultadas. E o que foi que aconteceu? Precisava que Lázaro fosse tirado aquelas faixas que estavam prendendo a Lázaro. Então o Senhor pegou, disse para eles: tirai as faixas, tirai aquilo que prende a Lázaro. E o que foi que aconteceu? Ele disse: desligai e deixai-o ir. Então as pessoas tiraram aquelas faixas e Lázaro, o que foi que aconteceu? Ele conseguiu caminhar, ele conseguiu andar, ele caminhou. Louvado seja Deus, todos viram que Lázaro estava com vida. Todos viram que o Senhor ressuscitou a Lázaro. Todos viram que o nome do Senhor Deus foi glorificado. Todos viram que Deus era com Cristo, que Deus era com o Filho, que Deus respondia às orações de Jesus. E é isso que nós precisamos, gente, é orar para que Deus nos responda.
O que nós precisamos é crer para que Deus nos responda. O que nós precisamos é agradar a Deus para que Deus nos responda. Porque muitas das vezes as nossas respostas ainda não veem porque nós não temos agradado a Deus. Muitas das vezes a resposta de Deus ainda não veio porque ainda não é o tempo de Deus. Lembra lá no início da história, quando Lázaro morreu, Jesus estava em outra cidade, Jesus estava fazendo a obra em outro lugar, e o que aconteceu? Nesse espaço, Lázaro morre. Mas o que aconteceu? Jesus chegou no tempo dele, e quando ele chega no tempo dele, o milagre é perfeito. Quando ele chega no tempo dele, o milagre acontece. Então, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então, você pode estar orando e você está dizendo, eu já oro há tanto tempo, mas o Senhor, Ele vai chegar no tempo dele com o teu milagre. Ele vai chegar, quem sabe é hoje, Ele está chegando na tua casa. Quem sabe é hoje, Ele está chegando aqui comigo e me dando o meu milagre. Quem sabe é hoje, louvado seja Deus, o tempo de Deus, para Ele glorificar o nome dele na tua vida, na vida da tua família, na minha vida, na vida da nossa família. Nós pedimos tantas coisas de Deus. Quantas coisas Deus já te deu? Quantas coisas Ele já nos respondeu? Mas há coisas ainda que ainda não é o tempo dele te entregar. Ainda não é o tempo dele me entregar. Mas eu quero dizer para você que Ele está chegando. Que Ele está chegando, louvado seja Deus. Ele está chegando e vai chegar no tempo certo, na hora certa. No tempo dele, não no nosso tempo. Não adianta nós sermos ansiosos. Não adianta nós ficarmos tristes. Não adianta nós ficarmos em depressão. Por quê? Porque o tempo de Deus não chegou. Marta e Maria estavam chorando. Todos estavam chorando. Por quê? Porque Jesus não chegou no tempo deles. Mas quando Jesus chegou, louvado seja Deus, o que engrandecido, o que aconteceu? Jesus mostrou que não é no tempo deles, mas é no tempo dele. É no tempo de Cristo que o milagre acontece, não é no nosso tempo. Muitas das vezes os teus milagres, os nossos milagres não acontecem porque nós queremos no nosso tempo. E não é no nosso tempo. É no tempo de Jesus. É no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é perfeito. Ele chega na hora certa, no momento certo. Ele chega no momento que as pessoas dizem assim, acabou a história. Agora ela não vai conseguir. Agora não tem mais jeito para ela. Não tem mais jeito para ele. É naquele momento que você está ali acabou a tua história. É naquele momento que as pessoas estão dizendo, desse daí não vai sair mais nada, não vai. É até aqui. A história dela é até aqui. É nesse momento que pessoas estão dizendo que é o teu final. Porque essas pessoas disseram aqui, ele já está morto e ele já fede. Ele já está morto há 4 dias. Já estava até fedendo, né? É nesse momento aí que as pessoas estão dizendo, que estão falando mal de você, que estão dizendo que você não vai mudar a tua história. É nesse momento aí é que Jesus chega e glorifica o nome dele. É que Jesus chega e muda a tua história. É que Jesus chega e mostra que a tua espera pelo milagre não foi em vão. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Se você prestar atenção, Marta e Maria e nenhum deles estavam esperando que Jesus ia ressuscitar. Não é verdade? Eu acredito que elas estavam esperando que Jesus só ia consolar, né? Ah, estão de luto, eu vou lá consolar. Eu vou lá consolar. Não é isso? Eles não esperavam que Jesus ia chegar com milagre, ia chegar com vida. Então é assim, uns estão dizendo que você está morto, você muitas das vezes está dizendo para mim não tem mais jeito. Porque era isso que eles falaram, já está morto, já fede. Às vezes você está dizendo isso, acabou, a minha história acabou. Eu não tenho o que fazer na minha vida. Eu não espero mais nada. Não é verdade? Mas Jesus, ele chega na hora certa e faz o milagre acontecer. E faz o milagre acontecer na tua vida. E glorifica o nome do Pai. Porque o nome do Pai será glorificado na vida daqueles que creem. Então creia, creia. Porque nessa hora e é nesse momento aí que está difícil para você. É nesse momento aí que você nem acredita mais, é que o Senhor está chegando.
É que o Senhor está chegando para te dar a tua vitória. Quem sabe o dia é hoje, quem sabe pode ser amanhã, mas Ele está vindo e vai entregar o teu milagre. Apenas creia, apenas creia. Amém? Essa foi a palavra, gente. E você que está afastado do caminho, volte para o caminho. Jesus está voltando. E você que está aí dizendo, não, eu não posso, não, eu não tenho mais jeito, não, eu não consigo. Louvado seja Deus, engrandecido. Deus te deu uma última oportunidade. Deus me deu muitas oportunidades. Se foi a última, eu acredito que não. Porque eu tenho visto oportunidades. Enquanto nós tivermos vida, gente, nós temos muitas oportunidades. Enquanto nós tivermos vida, todo dia nós temos uma oportunidade. Então eu não posso dizer que foi a última, as oportunidades que Deus deu na minha vida. Porque eu ainda estou viva, você ainda está vivo, ainda tem muitas coisas de Deus para acontecer na nossa vida. Louvado seja Deus, engrandecido. Ainda tem muitas oportunidades, ainda tem muitas bênçãos para ser derramado na tua vida, na minha vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Amém?